Se você seguir essa dica, sua vida vai ficar mais leve. Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica, trabalho com raça, gênero e, claro, saúde mental. Bom, eu estava muito na dúvida qual dos dois nomes eu deixava nesse vídeo. Esse que eu coloquei mesmo e o real conteúdo desse vídeo, que é sobre a gente falar de mediocridade. A importância da gente aprender como ser medíocre. Isso é extremamente revolucionário. Já parou pra pensar? A gente tá num momento de mundo, de sociedade, que nós somos estimulados ao máximo fugir da mediocridade. Entregue tudo, vista a camisa, dê a última gota de sangue, produza em alta performance, né? Eu escuto muito isso. Produza em alta performance. Como produzir em alta performance, né? Tem cursos, tem mentoria, tem coach. Então a gente o tempo todo tá estimulado a entregar o máximo. Não se engane, eu não quero que você entregue nada ou o mínimo, mas eu quero que você aprenda como escolher quando entregar coisas medianas, quando não dar a última gota do seu sangue. E isso pode ser no mundo corporativo, com todos esses exemplos que eu dei, mas isso também pode ser na vida pessoal, nas suas relações. Sabe aquele tipo de relação que às vezes a gente tem, que a gente sempre sente que tá dando um pouco mais, cedendo um pouco mais, sendo um pouco mais recíproca, sabe? E às vezes a gente encontra isso de tipo, mas é assim mesmo, sempre tem alguém que ama mais. Gente, eu já ouvi isso e eu fiquei putaça, essa é a verdade, fiquei muito brava. Como assim tem gente que ama mais? Mas é verdade. Tem. E muitas vezes essas pessoas, às vezes até sem ter tanta consciência a partir do lugar do autoconhecimento, fazem isso porque elas fazem uma conta que a gente precisa aprender a fazer. Se você ainda não faz, é importantíssimo. Que é o quanto vale a pena eu entregar todo o meu tesouro, tudo que eu tenho de mim, toda a minha energia, minha alegria, minha felicidade, tudo para X causa, X pessoa, X trabalho. Às vezes, eu preciso medir, pôr na balança e falar, não, hoje eu vou dar 20%, hoje eu vou dar 40%, hoje eu vou dar 110%. Então aqui, eu não quero dizer para você ser medíocre, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Aqui eu quero te ajudar a aprender a fazer essa conta. E a melhor forma é trazendo informação, é ajudando você a entrar em contato com essa possibilidade, porque a gente vive num modo que não existe a possibilidade da mediocridade. E aqui é mediocridade não como um xingamento, acho que já deu para entender. É mediocridade no sentido de que muitas vezes entregar menos, vírgula, ou seja, vírgula, ser medíocre é o que a gente precisa fazer para manter a nossa sanidade, para manter a nossa saúde, para manter a nossa alegria. Às vezes é uma escolha que a gente precisa fazer. Então eu vou te dar um exemplo, polêmico talvez, mas é o exemplo que eu vou dar. TCC. Vamos falar real? Para que serve um TCC? Principalmente se você não se tornar uma pessoa acadêmica. Para que serve um TCC? Para você concluir o curso, ok? Isso significa que este trabalho de conclusão de curso, se ele não for nota 1000, se ele for nota 8, nota 9, porque de repente você está conciliando carreira, casamento, casa, filhos, e aí você não tem tanto tempo para ir lá e terminar um TCC de maneira esplêndida. Então assim, eu estou dizendo aqui, não façam TCC, morte ao TCC, abaixo ao TCC, não. Mas eu estou usando esse exemplo porque ele é muito comum. Às vezes você vai precisar diminuir mesmo as suas expectativas, você mesma. Não é ninguém, você mesma. Vai precisar falar, bom, com tudo isso, com todos esses pratos que eu tenho que equilibrar aqui, o que eu vou jogar propositalmente, hoje as palavras estão enrolando na minha boca, propositalmente é o TCC. Então, eu deixo cair o prato do TCC e talvez não vou estudar tanto quanto eu poderia estudar para tirar uma nota 10, mas vou dormir, comer, ter tempo com os meus filhos, continuar produzindo no trabalho, limpando a casa. Olha quanta coisa às vezes a gente precisa fazer. E mesmo que não seja tudo isso, mesmo que sejam algumas dessas coisas, duas dessas coisas, mas qual que é o importante? Entender a ideia aqui. A ideia é que essa mediocridade é sempre uma possibilidade. Você não precisa ser perfeito em tudo.
tudo, performar em tudo e dar a última gota de sangue para tudo. Às vezes a gente vai pegar o prato, escolher conscientemente e jogá-lo no chão. Poxa, Mari, mas o que eu faço depois disso? Pega uma vassoura, varre, joga no lixo, vida que segue, vai lá e compra um outro prato. Porque amanhã tem um novo dia. Você tem uma nova oportunidade. Eu ia dizer sempre, mas segurei. É claro que a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Por isso que você precisa fazer a escolha e lidar com as consequências dela. Mas se a gente acorda no dia seguinte, a gente tem uma nova oportunidade para equilibrar outros pratos, para olhar para aquele prato que eu deixei cair conscientemente por escolha, que eu fui protagonista. Eu brinco. Eu gosto de ser protagonista naquilo que eu não dou conta. Eu quero saber, eu quero escolher, eu quero ter consciência. É uma dinâmica de saúde mental, mas é uma forma também da gente poder olhar e estar muito em contato com a nossa vulnerabilidade e naturalizar. A gente é ser humano, nós não somos super mulheres, super pessoas. Nós somos só uma pessoa tentando fazer o melhor que a gente pode. Então, se acolher, se amar, se responsabilizar por aquilo que a gente não dá conta conscientemente, jogar esse prato e lembrar sempre que a gente pode sim ser medíocre. Esse fica como um segredo nosso. Eu não vou contar pra ninguém de onde você trabalha, eu não vou contar pra mais ninguém, é só de quem vê esse conteúdo, tá bom? E você não precisa falar disso se você não quiser, mas é importante que você saiba disso, porque às vezes a gente tem vergonha da questão da mediocridade, porque mediocridade sempre lembra uma coisa muito ruim. Ninguém gosta de pessoas medíocres, ninguém quer ser medíocre, ninguém se esforça tanto na vida para ser medíocre, mas às vezes a gente precisa, porque isso vai ajudar a gente a dar um passo a mais para a grandeza. Eu tratar algumas coisas de forma menos, com uma entrega menor, pode me deixar com tempo para aquilo que é imprescindível e maior na nossa vida. Então pensa sobre isso, sei que é polêmico, mas deixe seus comentários, se gostou, se fez sentido para você, pega esse link e compartilha com todo mundo. Claro, me segue no canal, ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu colocar um vídeo, e é isso. Espero que você tenha entendido que aprender como ser medíocre em algumas situações pode deixar a sua vida mais leve. Essa é uma dica de ouro. A gente se vê no próximo, combinado? Um abraço. Então, tchau, tchau.